Quais, assim, tipo assim, os pontos, né, os excessos mais comuns entre os calvinistas e os arminianos? A gente precisa entender qual é a ênfase de cada lado. E que a ênfase de perspectivas monergistas, naturalmente, é na soberania de Deus. Enquanto que a ênfase de perspectivas sinergistas é na responsabilidade humana, né? Esse debate clássico, essa tensão teológica que existe entre essas duas verdades bíblicas. Que Deus é soberano e o homem é responsável por suas ações. As perspectivas monergistas, como o calvinismo, né, dão essa ênfase à soberania. E o que acontece quando há algum excesso, algum exagero, é quando essa ênfase ela é demasiada ao ponto de chegar até mesmo talvez a negar ou anular a própria responsabilidade humana. Então, quando parte para esse nível, né, de demasiada ênfase, a ênfase já é natural, é da própria perspectiva. Mas quando a ênfase é demasiada, aí você entra em níveis de calvinismo que a gente costuma chamar, por exemplo, de hipercalvinismo. Ou de uma maneira jocosa, né, eu como a gente no meio reformado fala de maneira jocosa, que é a ala psiquiátrica do movimento reformado. Essa ala psiquiátrica é justamente do hipercalvinista, que enfatiza de sobremodo a soberania, que ele chega até ao ponto de negar a responsabilidade humana, que é outra verdade presente nas escrituras. Por outro lado, as perspectivas sinergistas, entre elas o arminianismo, enfatizam a responsabilidade humana. Mas é possível enfatizar isso de maneira equilibrada, assim como é possível enfatizar a soberania humana, a soberania de Deus, de maneira equilibrada, sem negar a responsabilidade humana, não é? Mas aqueles que, dentro de perspectiva sinergista, acabam enfatizando demasiadamente a responsabilidade humana, às vezes acabam desembocando em formas aí de extremismo, como o pelagianismo, o próprio semi-pelagianismo, que anulam quase praticamente a soberania divina e colocam o homem num patamar praticamente divino. Então, o que é que causa esses excessos, no final das contas, em ambos os lados? Eu diria que uma ênfase para além do normal de cada uma das escolas de pensamento. É normal que um calvinista enfatize a soberania de Deus, mas quando ele faz isso em demasia, para além do ponto, ele vai acabar negando a responsabilidade humana. Por outro lado, né, quando o arminiano, que é normal enfatizar a responsabilidade humana, ele acaba enfatizando demasiadamente, ele pode acabar colocando o homem num patamar de soberania até acima do próprio Criador. Eu lembro aqui, por exemplo, de uma vez quando eu estava na CCB, foi o último culto de ordenação que eu assisti, que essa cena me impactou, já contei outras vezes, né, lá no meu canal, mas vou contar aqui também, em que eu participei de uma ordenação na central aqui da minha cidade, em que quem veio atender foi o Salvador Bueno das Neves. E aí eu lembro que ele abriu o texto na hora da pregação para pregar em Apocalipse 3, verso 7 em diante, aquela passagem, né, da carta de Salvador na Filadélfia, começa dizendo assim, né, eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. E aí o Salvador Bueno, como ele tem uma perspectiva bastante pelagiana, ou semi-pelagiana, não é arminiano. Tem gente que acha, não, o Salvador é arminiano. Tem nada a ver, ele é semi-pelagiano. E eu provo isso no que ele falou aí, porque arminiano genuíno nenhum ia concordar com o que ele falou. Ele leu esse texto e nos primeiros 30 segundos da pregação, sabe o que ele falou? Irmão, paz, ele disse o seguinte, irmãos, tem portas que Deus abre em nossa vida que nós fechamos. E aí, não é uma questão de você ser teólogo, estudioso, é uma questão de você saber ler, entendeu? Você não ser analfabeto funcional. Vê só, o que é que o texto acabou de falar? Eu tenho a chave da vida, eu quem? Cristo, né? Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém mesmo. Não é ninguém, vírgula, você não, ou coisinha linda de Jesus. É ninguém, entendeu? Se Jesus abriu e foi ele quem abriu, só quem pode fechar é quem? Se Jesus abriu, no sentido salvífico aqui, é só ele quem pode fechar. E se ele fechou, também é só ele que pode abrir. Não é você quem vai sobrepujar, ser o soberano, né, que vai sobrepujar a vontade divina e vai, então, frustrar Deus, né, que vai abrir a porta que ele fechou e fechar a porta que ele abre, porque você está contrariando o próprio texto bíblico. Então, nem um arminiano genuíno, ao se deparar com uma exortação dessa, vai concordar com isso. Por quê? Porque está literalmente contradizendo o que acabou de ser lido. E foi nos primeiros 30 segundos da pregação. Eu até brinquei uma vez no meu canal dizendo assim, meu irmão, desse jeito aí que tem que ser adorado é o homem. Porque ele é que é o soberano, Deus não é nada perto dele. Porque se Deus pode abrir o homem na hora que bem entender fechar, ele fecha, o homem abre, né? Quem tem a chave da vida, no final das contas, não é Cristo, é você. E se é você, você é que devia ser adorado. Então, perceba o que acontece nessa ênfase demasiada, né? Quando acaba seguindo para uma ênfase muito gritante, seja na soberania ou na responsabilidade humana, você vai acabar distorcendo, de fato, as ideias. E aí, para citar exemplos, tá, de excessos de ambos os lados, no caso do lado arminiano, o excesso seria justamente esse, é você pular a linha que divide o arminianismo do semi-pelagianismo. O arminianismo, diferente do semi-pelagianismo, não fala de salvação por obras, tá?
não acredita que há participação de obras na justificação do pecador. Não acredita. Mas, por outro lado, sem pelagianismo afirma isso. E o pelagianismo mais ainda. Né? Para o pelagianismo, só as obras humanas podem salvar o pecador. Então, quando há, de fato, uma ênfase demasiada na responsabilidade humana, pode acabar que o dito arminiano ultrapasse a linha e pise do outro lado da linha. Né? A linha do sem pelagianismo, talvez até do pelagianismo. Então, isso seria um excesso muito típico. Você encontra muito na internet isso, né? Eu vou citar outro exemplo aqui. Esses dias eu vi um vídeo, muito legal o vídeo até, a edição que fizeram, de uma pregação do Luiz Carlos, um senhor lá também do Brás, em que no primeiro momento ele fala, olha, o ser humano, na hora que bem entender, pode vir a Deus, na hora que ele quiser, e depois ele fala, não é, que não, que a fé é dom de Deus, que da mesma maneira que você entrou nesse mundo empurrado pelo vento da sua mãe, você vai sair empurrado também, entendeu? Pegou uma contradição dele, ele dizendo uma coisa e depois falando outra completamente contrária. Só que o problema desse recorte que fizeram, né, dessa montagem, é que no primeiro caso, em que ele dizia que o homem, a hora que bem entender, pode vir a Deus, colocaram embaixo a legenda arminianismo. E aí depois, na parte que ele ensinava, né, que a fé é dom de Deus, que é o Senhor que consegue, eles colocaram corretamente calvinismo. Só que na primeira parte não era arminianismo aqui que ele estava pregando. Ele estava pregando literalmente pelagianismo, porque arminiano nenhum, arminiano genuíno, vai dizer que o homem natural, morto em suas ofensas e transgressões, pode, a hora que bem entender, vir a Deus. Porque assim como o calvinista, o arminiano clássico acredita em depravação total. Portanto, a não ser que a vontade do homem seja tornada livre, que é o que o arminiano vai dizer, né, pela graça preveniente, coisa e tal, o homem natural não pode vir a Deus a hora que bem entender. Mas foi exatamente isso que o Luiz Carlos pregou e que a pessoa que editou o vídeo colocou que era arminianismo. Você percebe o espantalho? Uhum. Mas é um espantalho que você meio que entende por que acontece algumas vezes, porque realmente tem muito dito arminiano articulando esse tipo de ideia pelagiano ou sem pelagiano e achando que é arminianismo. Mas não é. Então, esse é o tipo de excesso que acontece muito desse lado. Do lado calvinista, eu falaria de dois tipos de excesso, né? O hipercalvinismo, que é justamente essa ênfase demasiada na soberania ao ponto de negar a responsabilidade humana, mas também eu diria que o calvinista na fase da jaula. Não sei se você já ouviu falar desse termo, Já. né? Calvinista na fase da jaula. Eu até fiz um recorte aqui, tá nos meus shorts, eu fiz um recorte de um outro teólogo, pastor, falando para os calvinistas ficar um ano, pelo menos, na fase da jaula, trancado, né? Explica para nós, meu irmão. O que é essa fase da jaula? O que acontece é o seguinte, o novo calvinista, quando ele descobre a doutrina da graça, é realmente algo assim que explode a tua cabeça, entendeu? Quando você crê. Falando pelo menos da minha experiência, da maioria dos calvinistas. A gente fica maravilhado. Poxa, cara, começa a fazer muito sentido os textos das escrituras, a gente começa a olhar aquilo com brilho nos olhos, entende? E aí, até um sentimento tanto quanto altruísta, de querer compartilhar com o outro aquilo que nos fez muito bem, no começo, pela falta de dar um tempo para maturar as ideias, né, pela falta de, talvez, habilidade, tato para comunicar essas ideias ao próximo, o que é que o calvinista recém-abraçado aí da doutrina da graça ele começa a agir, a fazer? Ele começa a empurrar, meio que querer goela abaixo dos outros ali, crerem na doutrina da graça, na tulipe, e se torna uma pessoa realmente chata pra caramba, amigo. Pensa no povo chato. É o calvinista nessa fase inicial. Aí por isso que costuma dizer, né, dessa fase da jaula, que o correto seria pegar esse novo calvinista, jogá-lo numa jaula e trancá-lo lá até ele tá tranquilo, entendeu? Até ele conseguir articular as ideias dele com mais humildade, simplicidade, com mais tranquilidade, sem essa... Você tem que acreditar, quase que querendo abrir a cabeça do outro e pôr a ideia lá que ele entendeu, mas que o outro ainda não compreendeu e talvez não venha compreender, mas se ele crê em Jesus Cristo, irmão, se ele realmente crê somente na obra de Jesus Cristo para a sua salvação, ele é um salvo. E a salvação, de fato, não se dá por você entender propriamente a tulipe. A salvação se dá por você entender que a salvação provém somente da fé em Jesus Cristo. Você entender, né, que ele morreu no teu lugar, que você é um pecador e você deve se arrepender dos seus pecados e que uma vez crido no Senhor Jesus Cristo, os méritos da justiça dele são imputados como teu e teus pecados imputados nele que pagou naquela cruz. Você crê nisso? Então você é um salvo. A sua salvação é somente pela fé nessa obra perfeita, ainda que não entenda perfeitamente o como se deu a salvação ou como veio a fé, não é? Então eu diria que um dos maiores problemas do calvinismo em excesso, né, seria justamente tanto o calvinista na fase da jaula como o hipercalvinista, que acaba por ver sendo até sectários. Em que sentido, sectários? Muito calvinista na jaula vai começar a dizer uma coisa absurda, quer dizer o seguinte, olha, o calvinismo nada mais é do que o evangelho. E assim, cara, quando você diz um negócio desse, o que é que você está falando com isso? Em primeiro lugar, que outras perspectivas não têm o evangelho, porque se o calvinismo é o evangelho, quem não crê no calvinismo não crê no evangelho. Essa é a Muito explicação bom. lógica.
E aí você tem um problema com isso. Por quê? Porque você tem 16 séculos de história antes de existir o calvinismo, onde, obviamente, as pessoas não sabiam que a doutrina da graça, nunca tinham ouvido falar de tulipe, que nem existia, e essas pessoas não eram salvas. Não tinha evangelho. É uma coisa meio que ridícula, absurda de se pensar. E no caso de ex-CCBistas é pior ainda, porque é como se a porca lavada voltasse ao esponjadouro da lama. Por quê? Porque você saiu de um sectarismo denominacional, onde achava que a salvação era por estar na CCB, e aí você cai, como o novo calvinista, na ideia de que a salvação se dá por ser calvinista. Ou seja, você saiu de um sectarismo denominacional para ser um sectário de tradição teológica, onde você passa a pensar que o calvinismo é a única expressão possível e legítima de cristianismo. Isso é sectário. Você está sendo tão sectário quanto um CCBista. A diferença é só que o CCBista acha que é salvo por ser CCB e você acha que é salvo por ser calvinista. Quando, na verdade, deveria entender que é salvo porque creu no Senhor Jesus e não porque compreendeu a dinâmica da salvação perfeitamente nos seus detalhes, né? Isso, claro, do meu ponto de vista, que creio, tá? Que é muito claro, eu creio na doutrina da graça, acredito que são coerentes com o Evangelho, com a Bíblia Sagrada, pretendo no meu canal explorar por que acredito nelas, mas de modo nenhum, nem de longe você ouviria da minha boca dizer que o calvinismo é o próprio Evangelho, que são as próprias boas novas, porque, obviamente, as boas novas não são monopólio de tradição teológica específica nenhuma, né? Da mesma maneira que eu prego como calvinista as boas novas, o irmão arminiano também vai pregar, o molinista vai pregar, o agostiniano vai pregar, o amiraldiano vai pregar. Veja, tudo perspectiva soterológica diferente, mas todos crendo na mesma boas novas. É tanto verdade que, obviamente, a sistematização doutrinária calvinista não é o próprio evangelho, que é possível você anunciar as boas novas sem lançar a mão necessariamente nessas doutrinas. Veja, eu considero elas preciosíssimas. Eu realmente creio nelas e entendo que são harmônicas com o evangelho, são até implicações do evangelho, na minha percepção, na minha perspectiva, tá? Mas eu consigo anunciar o evangelho sem fazer menção delas. E a prova disso está lá no meu canal. Lá no meu canal tem uma playlist chamada O que é o Evangelho? Tem 7 vídeos nela, né? E nesses 7 vídeos, irmão, eu anuncio o evangelho, eu explico direitinho, sem fazer qualquer menção à tulipe. No máximo, eu faço talvez uma menção implícita à doutrina da depravação total, que também é crida pelos arminianos, como falei, né? Mas fora isso, eu consigo anunciar o evangelho sem mencionar as doutrinas da graça, como, né, a gente costuma falar. Por quê? Porque, de fato, o evangelho não é a própria sistematização. As boas novas é a mensagem que Deus, na pessoa do Filho, encarnou no ventre de Maria Virgem, nasceu, viveu a vida que eu e você não conseguimos viver, em perfeita obediência, sem jamais transgredir a lei de Deus, e com isso tornou-se o Cordeiro Imaculado, o sacrifício propício para tomar nossa culpa em nosso lugar, pagar a nossa morte, morrer a nossa morte, nosso sofrimento de cruz, que deveria ser nosso, não é? Porque o salário do pecado é a morte, então ele paga a nossa culpa, de modo que agora todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Por quê? Porque a sua culpa foi paga naquela cruz, e todo aquele que nele crê, uma vez que ele ressuscitou ao terceiro dia, também vive nessa esperança da ressurreição, né? Corporal um dia. Então, esta mensagem não é monopólio de tradição A, B ou C. Essa mensagem, obviamente, é o que une e reúne todos os cristãos de qualquer tradição soterológica ou teológica do cristianismo. Então, eu diria que esse é um perigo, né, do calvinismo extremado. É justamente quando cai em sectarismo, nessa fase da jaula, em que a pessoa começa a pensar que fora do calvinismo não existe expressão legítima de cristianismo. Isso é realmente reduzir o cristianismo a uma coisa muito menor do que ele realmente é. O cristianismo está para além, tanto da tua denominação, tanto da tua placa religiosa, como também está para além da tua própria tradição teológica. É muito maior do que essa linha específica que você segue. Siga com convicção, mas com a convicção humilde de quem entende que Deus é muito maior do que teu cercadinho, tua bolha teológica. Entende? E aí eu queria só recomendar 2 livros, se me permitir, que foram escritos especificamente para lidar com o calvinista nessa fase, na fase da jaula, né? Um livro é o livro Cartas a um Jovem Calvinista, do James Smith, que serve justamente como discipulado para esses novos calvinistas, recém-descobertos aí da tradição reformada, eles aprenderem a ter tato melhor na comunicação daquilo que acredita, né? E um outro livro muito interessante é o livro Calvinismo Humilde, escrito pelo Medeiros, né? Que também, né, como o próprio nome indica, trata aí de você defender essas perspectivas, né, da doutrina da graça de uma maneira muito mais sóbria, tranquila, de uma maneira muito mais humilde do que essa fera não enjaulada que o novo calvinista às vezes é, né? Então, esses 2 livros vão ser muito proveitosos para quem é novo calvinista, está conhecendo agora. Quem não conhece também, tá? Quem eventualmente discorda, lê esses livros, presenteie o novo calvinista, se você conhecer com esses 2 livros, tenho certeza que vai ajudar a passar mais rápido para a fase da jaula. Porque eu passei rápido, eu tive essa fase também, tá? Eu passei rápido, pela misericórdia, passei rápido. Mas tem gente, cara, que leva anos nessa fase aí, passa 10 anos e continua sendo um
calvinista na jaula. Já deveria ter saído, né, amadurecido há muito mais tempo. Acho que eu já estou pensando numa pessoa aqui que eu vou presentear. Glória a Deus. Desses 2 livros, ela vai gostar muito.